Nas Crônicas de Nárnia tem um personagem chamado Eustáquio que ele se transforma em um dragão. É um dragão poderoso, porém ele está ali aprisionado em sua forma distorcida. E essa imagem captura uma verdade sutil e perigosa nos nossos tempos. A gente vive em uma era que grita que você pode tudo, basta querer, pense positivo. E essa mensagem em sua superfície parece um hino à liberdade. Mas sob essa melodia sedutora esconde-se uma armadilha. Eu sou o Augusto, você está no canal do Instituto Maiute, eu sou terapeuta, professor e imperador romano nas horas vagas. E eu estou te dizendo isso por quê? Porque a positividade compulsória, a exigência de estar sempre bem, de sorrir e ignorar a dor, cria, de certa forma, uma tirania. Qualquer falha, qualquer tristeza é vista como uma deficiência pessoal. Tu não se enxerga mais como um ser humano normal, você começa a observar assim como, não que você se observa como uma pessoa melhor, melhorando, seja ruim, mas às vezes a gente começa a se enxergar muito além de quem somos, muito além do momento em que nós estamos nos preparando para algo. Eu lembro que quando eu estava fazendo musculação, eu começava a pegar uns pesos mais leves, né, que era o que eu aguentava, e eu via a outra pessoa ali pegando peso maior e tal. E o cara, isso aqui tá muito pouco, eu preciso um peso maior, eu sou muito capaz e começava a me enxergar além daquilo que eu era, e aí eu comecei a fazer um treino mais maluco possível do mundo e não é bem assim. Então, isso aí me trouxe uma deficiência e essa deficiência era me enxergar além daquilo que eu era. Era uma falha muito pessoal, sabe? Então, isso não é liberdade, é uma gaiola dourada onde nós somos obrigados a performar uma felicidade que não sentimos, negando a riqueza e a complexidade da nossa própria existência. E eu estou falando isso por quê? Porque não é que a gente vá se comparar com o outro, mas como eu fiz, né? Mas do jeito que às vezes a gente começa a acreditar que a gente pode tudo, que a gente precisa estar sempre alegre, que uma falha, uma tristeza é sempre um sinal de fracasso, de fraqueza, a gente precisa observar o quão humanos nós somos. E eu vou te falar uma coisa, tem um método NFS, nós entendemos que a verdadeira liberdade não está no fazer ilimitado, ela nasce da clareza de quem nós somos, com todas as nossas imperfeições e também os nossos potenciais. Então, ela se enraiza na nossa identidade, não como uma construção impecável, mas como um ser em constante formação, sabe? Capaz de amar, capaz de sofrer, capaz de crescer, principalmente. E essa liberdade nos dá uma direção, e não para um destino imposto, mas para um caminho coeso com vários valores mais profundos, mesmo que esse caminho inclua vales sombrios. O que vai acontecer na nossa vida? Com certeza. E a positividade tóxica, se eu posso colocar nesses termos, nos rouba essa clareza, distorce a nossa identidade e nos desvia da nossa verdadeira direção. Então, a ideia de que você pode tudo ignora a finitude humana e a realidade dos limites. O Viktor Frankl, que é o escritor do Em Busca do Sentido, Em Busca de Sentido, ele nos lembra que a liberdade não é a ausência dos limites, mas a liberdade de tomar uma posição frente a eles. Negar a dor e a vulnerabilidade é negar a própria condição humana. Você pode sentir dor, você pode se sentir vulnerável, você pode ficar triste e está tudo bem. Imagina um atleta que por ter porte físico, né, um porte físico grande e tal, um bodybuilder, ele ignora os sinais de exaustão, sinais de lesão, forçando-se a treinar sem descanso. Ele pode ter a capacidade de fazer, claro que ele tem, mas ao negar os limites do seu corpo, ele se autodestrói e você observa que ele está indo, sabe, muito além do que ele pode. Então ele perde a liberdade de continuar a praticar seu esporte a longo prazo, porque se ele começar a fazer isso constantemente, aí muito mais além constantemente, cara, ele não vai poder continuar a praticar o esporte a longo prazo. Por quê? Porque ele pode se machucar,
pode se lesionar, e essa lesão e esse machucado pode ser muito grave, tá ligado? Então, é preciso ter a consciência de até onde você pode ir. Então, essa positividade tóxica, vou parar de falar positividade tóxica porque é chato falar esse negócio, mas esse tipo de comportamento, ele age de forma semelhante com a nossa saúde mental e também emocional. Por quê? Porque em vez de você reprimir uma emoção negativa, eu queria que você perguntasse o seguinte: o que essa emoção está tentando me dizer? E quando a gente sente algo, uma emoção negativa, a gente não faz nenhuma pergunta. Normalmente a gente sente e pronto, acabou e fica com raiva do mundo, fica triste o tempo todo. Mas eu quero que você permita-se a observar, sem julgamento nenhum, como uma nuvem que passa, sabe? Eu vejo que as pessoas falam, tá chovendo, mas é uma nuvem passageira. Cara, toda nuvem é passageira. Então, toda emoção ruim é passageira também. E esse é o primeiro passo para você confrontar a tirania daquilo que você pode fazer tudo e abraçar a realidade completa da tua existência, porque nós temos limite, nós temos um ponto até onde podemos fazer as coisas. E o que eu estou te falando aqui não é para limitar aquilo que os teus desejos de conquistar as coisas. Eu estou te falando isso porque eu vou dar um exemplo. Eu faço Muay Thai. Eu quero evoluir. Eu fiz o bastante para poder chegar onde eu estou chegando, sabe? Ainda falta muito. E eu já percebi que quando eu ia muito além daquilo que da minha capacidade, eu fazia os movimentos totalmente ruins, porque eu já estava cansado, a minha mente já estava desgastada, e então era só uma forçação de barra, porque eu estava querendo fazer o possível, fazendo o impossível, fazendo o impossível. Mas quando eu percebi que não estava dando certo, que eu precisava descansar e depois eu voltava a fazer novamente os movimentos, aí sim, aí ficava melhor, tá ligado? Então, esse é o ponto aqui. O C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que a dor não é um inimigo a ser evitado, mas ele é um megafone. Então, esse megafone, ele nos acorda para verdades essenciais. Gadamer, ele também nos ensina que a verdade não é apenas o que se revela, mas também o que se oculta. Ou seja, a dor, a dúvida, a vulnerabilidade são portais para uma compreensão muito mais profunda de quem nós somos e também a gente pode compreender o mundo como ele é. Então, bora pensar aqui em grandes obras de garrafa caiu, de arte e também vamos observar alguns livros, algumas leituras literárias, né, que nasceram de um período de profunda dor e também de sofrimento. Vamos colocar aqui, tem o Van Gogh. Van Gogh é aquele artista que cortou a orelha, né, e tem os girassóis e tal. Inclusive aqui, lá em Palmas, estava tendo a mostra do girassol de Van Gogh. Cara, eu não fui, mas parecia ser muito bonito. Mas, enfim, o Van Gogh, ele transformava as suas agonias em expressões de beleza e verdade, que ressoam com a humanidade. Inclusive, deixa eu até fazer fazer uma recomendação aqui. Tem esse livro aqui, cara, ó, eu nem ia falar dele, mas eu estava lendo ele, estava vendo ele ontem. Beleza Redimida, do Steve Turley, Cultivando a Estética Elevada na Educação. Ele é um livro muito bom que fala sobre estética, que fala sobre beleza e como a beleza ela pode educar a nossa mente, sabe? E o nosso caráter também. Isso é muito bom. Deixa eu colocar ele no lugar. Pronto. Então, tá aí a recomendação. E aí, o que acontece, voltando para Van Gogh, ele não negou as suas próprias dores. Ele integrou as suas dores à sua arte e foi isso que ele apresentou ao mundo. Ele tornou a dor, a vulnerabilidade em parte da sua própria identidade e como fonte de significado também. Quando a dor surgir, em vez de você buscar distrações ou negar a dor, forçando ela, né? Queria que você tentasse acolhê-la, sabe? Se perguntando por que está acontecendo isso. Qual mensagem essa dor está trazendo para mim? O que ela me revela sobre mim ou sobre a vida que eu estou levando? Isso é muito importante para que você possa buscar significado e não fugir da dor. Porque fugir da dor é legal, a gente não quer sentir dor.
Mas quando a gente começa a perceber que a dor faz parte da vida, a gente vai entender que aquele momento em que nós estamos sentindo dor é também um momento para que a gente possa enxergar a vida como ela é. E a vida não é totalmente ruim, tem seus momentos, como a chuva, né? A nuvem passageira. Então, eu quero que você observe isso, busque o significado, porque isso aí vai fortalecer a tua identidade e vai alinhar a tua direção com seus valores muito mais profundos. Então, a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas é a capacidade de você abraçar a realidade completa da existência, tá? Com suas luzes e também com as suas sombras. E a partir daí, você ser honesto consigo mesmo. É você escolher com intencionalidade o teu próprio caminho. Então, é a coragem de ser vulnerável e encontrar significado na totalidade da experiência humana. É exatamente isso. Então, eu quero que você lembre ali da parábola do filho pródigo. Ele pegou a grana do pai, né, a herança, foi para lá, saiu. Ele foi buscar uma liberdade totalmente superficial e hedonista, tá? Tudo pelo prazer. E ele baseando assim, eu posso fazer tudo, cara. Tenho dinheiro, tô pagando, vou fazer tudo. Então, só que quando ele começou a se confrontar com a dura realidade e a sua situação, né, ele resolveu retornar à sua própria origem, aceitando que a sua vulnerabilidade e também a dor do arrependimento. Então, aí ele encontrou uma liberdade mais profunda, a de ser quem realmente ele era, né, reconhecendo que era amado, apesar das suas falhas. Ou seja, eu vou dizer aqui, você é amado apesar das suas falhas. Tenha certeza disso, tá? Ah, mas ninguém me ama. Ama sim, com certeza. Pode ser, não pode ser todo mundo, pode ser uma pessoa, cara. Mas você é amado apesar das suas falhas, tá? Eu quero que fique isso no seu coração, beleza? Tá bom? Então, voltando aqui, eu quero que você cultive a clareza sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias fragilidades. Eu quero que você reconheça que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a porta para uma autenticidade e também uma conexão genuína com você e com as outras pessoas. E ao fazer isso, você se liberta da necessidade de ser performático, sabe? De performar uma realidade real e começar a construir uma vida baseada na verdade do seu ser. É exatamente isso, meu brother. Então a positividade compulsória, tá vendo que é melhor do que tóxica? É o canto da sereia do poder fazer ilimitado. Mas ela nos promete uma liberdade, mas ela nos aprisiona em uma performance exaustiva, sabe? Porque você cansa, cara, cansa de performar. Chega um momento que tudo aquilo ali vai ser, sabe, cansativo demais e você não vai querer mais brincar de ser ator. Então, a verdadeira liberdade, como eu apresento lá no NFS, nasce da clareza de quem nós somos, da integridade da nossa identidade, da sabedoria para traçar uma direção. Esses três elementos aqui, ó, clareza, identidade e direção. Isso aí vai honrar a totalidade da tua experiência humana, incluindo a dor e também a vulnerabilidade. Eu quero que você perceba o quanto de real você é. Que você pode chorar, você pode ficar triste, você deve sorrir, deve ser feliz, claro, mas também você deve abraçar quem você é também, por total. Tem uma música da Fresno que ele fala assim: abrace a sua sombra. E abraçar a sombra é abraçar a tua parte que você não quer enxergar, sabe? Porque a gente não consegue lidar muito com a parte ruim da nossa vida. Tem um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, em que o Dorian, ele, toda a parte ruim ficava no retrato dele, no quadro dele, sabe? Ele se demonstrava pessoalmente uma pessoa perfeita, sem defeito, galante, gentil e todas essas coisas, sabe? Mas no final, ele era realmente um monstro. Então, quando nós passamos a enxergar que a sombra faz parte de nós, que nós temos defeitos também,
tudo isso vai ficar muito mais claro para a nossa vida. Então é nessa aceitação da nossa humanidade que nós encontramos a força para nos despir da pele do dragão que nós mesmos criamos. Lembra do Eustáquio? Então, este aqui, meu amigo, este aqui, minha amiga, é um convite para que você possa fazer um exercício de honestidade com você mesmo. Em vez de reprimir uma emoção negativa, permita-se senti-la. Pergunte o que essa emoção está tentando me dizer. Ô emoção, o que é que você está me dizendo, minha querida? Faz isso aí, ó. Então, uma coisa é que eu aconselho que você não se apresse para resolver ou para mudar. Apenas observe, tá? Então, essa permissão é o primeiro passo para desmantelar toda e qualquer tirania que você possa estar vivendo, para construir uma liberdade mais robusta. Então, se esse vídeo aqui falou contigo de alguma forma, eu peço que você deixe um comentário, compartilhe a tua reflexão. Pode até discordar de mim, tá tudo bem, sabe? Porque é assim mesmo, a vida é assim. E aí, comenta aqui, manda pra alguém, tá bom? E eu peço a você, cara, que, moça, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, em qualquer momento da história da humanidade, entenda que você é amado. Entenda que você é amada. Beleza? Forte abraço, até mais. Segue no Instagram, tem um link aqui, dá uma olhada no Substack, também tem um link aqui. Vai lá olhar o NFS, que tem o link aqui também, tá? E mais do que qualquer outra coisa, tem um link embaixo, tá bom? Forte abraço e até.